Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje o tema é um dos mais importantes e mais polêmicos da história do Brasil, a reforma agrária e os conflitos do campo. Comigo estão Keyson e Isaac, e juntos vamos entender de onde vem esse debate e por que ele ainda é tão atual e quais as diferenças de lados e discussões. É isso aí. A gente vai dividir a aula em três partes. Primeiro, o que é a reforma agrária e como surgiu essa discussão no Brasil. Depois, os principais conflitos e movimentos envolvidos. E, por fim, o cenário atual e os diferentes pontos de vista sobre o tema. Então, bora começar. E eu passo a palavra para você, Keyson. Reforma agrária é basicamente a redistribuição de terras. Tirar as terras improdutivas ou concentradas nas mãos de poucos proprietários e destiná-las a quem não tem o acesso à terra para produzir e viver, geralmente trabalhadores rurais e famílias sem terra. Isso não é um problema no nosso novo Brasil, né? De jeito nenhum. A concentração de terras vem lá do período colonial, com o sistema de capitanias hereditárias e depois as sesmárias, que distribuíam grandes extensões de terras para poucas famílias. Esse modelo criou uma estrutura extremamente desigual, que praticamente atravessou séculos sem grandes mudanças. Um marco importante foi o Estatuto da Terra de 1964, criado ainda no início do regime militar. Ele define legalmente o que é a função social da terra e cria as bases para as desapropriações por interesse social. É a partir dele que surge mais tarde o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, responsável por conduzir os processos de reforma agrária no país. Vale lembrar também um conceito-chave, que a Constituição de 1988 estabelece que a propriedade precisa cumprir uma meio que função social, ou seja, ser produtiva, respeitar o meio ambiente e as leis trabalhistas, e quando isso não acontece, a terra pode, em tese, ser desapropriada para fins de reforma agrária. E é justamente aí que nascem os conflitos, porque nem sempre essa redistribuição acontece de forma pacífica. Exatamente. De um lado temos os movimentos sociais que lutam pelo acesso à terra. O mais conhecido é o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fundado em 1984. Eles organizam ocupações de terras consideradas improdutivas como forma de pressionar o governo a realizar desapropriações. Já do outro lado estão proprietários rurais, o agronegócio e entidades como a Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, que defendem o direito da propriedade e questionam a forma de algumas ocupações, pois muitas vezes acontecem fora dos trâmites legais. Esse embate já gerou episódios muito graves na história recente do país. Um dos mais lembrados é o massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996, quando um confronto entre policiais e trabalhadores sem terra resultou na morte de 19 pessoas. Esse caso se tornou um símbolo da violência no campo e é lembrado até hoje, inclusive com o Dia Internacional da Luta Camponesa em 17 de abril. Também vale destacar que os conflitos não envolvem só sem terras e fazendeiro. As comunidades indígenas e quilombolas também enfrentam disputas por territórios, muitas vezes ligadas à grilagem de terras, desmatamentos e expansão do agronegócio. É importante frisar que são discussões complexas, com interesses legítimos de diferentes lados. De um lado temos o direito à terra e à produção de subsistência, do outro o direito à propriedade e à segurança jurídica para investimentos no campo. Hoje em dia, a reforma agrária avançou muito menos do que os movimentos sociais gostariam. Segundo os dados do próprio INCRA, o ritmo de assentamentos caiu bastante nas últimas décadas, principalmente a partir dos anos de 2010. Mas e por que existe essa desaceleração? Aí entram diferentes visões. Quem defende a reforma agrária argumenta que reduz a desigualdade social, combate o êxodo rural e fortalece a agricultura familiar, que, aliás, é responsável por boa parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Já quem é mais crítico, argumenta que o modelo de assentamento muitas vezes carece de infraestrutura, crédito e assistência técnica, o que compromete os resultados. Também defendem que o Brasil deveria focar em aumentar a produtividade das terras já exploradas, em vez de redistribuir propriedades.
argumento fortemente ligado ao peso do agronegócio na economia brasileira. Ou seja, não existe um consenso, e isso é normal em temas como esse, que envolvem economia, política e justiça social ao mesmo tempo. O importante é conhecer os argumentos dos dois lados para formar uma opinião bem embasada. Recapitulando, vimos que a concentração de terras no Brasil vem desde a colonização, que o Estatuto da Terra e a Constituição de 88 criam bases legais de reforma agrária, que esse processo gerou e ainda gera conflitos entre movimentos sociais, proprietários rurais e o Estado. E entendemos também que existem visões diferentes sobre como resolver esse problema. Uns defendem mais redistribuição de terra, outros defendem mais produtividade e investimento no que já existe. Um tema desses não se esgota em uma aula só. Por isso, deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre o assunto e também qualquer tipo de dúvida que você venha a ter. Nós vamos responder todas elas. Valeu, pessoal, e até a próxima.